Olá, sejam bem-vindos ao Fórmula Cast. No dia de hoje nós estamos trazendo aqui a doutora Carla Viviane, que é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. E nós vamos bater um papo hoje sobre a odontologia, a ortodontia, a saúde bucal, que são temas relevantes para que tu possa ter uma saúde complementar. Então, doutora Carla Viviane, seja bem-vinda. Primeiramente, se apresente. Quem é Carla Viviane? Meu nome é Carla Viviane, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Sou formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana e especialista pela ABO. Hoje eu trabalho só com ortodontia, ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, que faz parte também da ortodontia. E a odontologia estética, que também a ortodontia, ela nos traz essa parte, além da odontologia, da ortodontia funcional, a parte estética. Legal. Jacobinense, nascida e criada. Conte mais da sua vida aí pro público. Eu sou nascida aqui em Jacobina, e aí saí para estudar, e aí fiquei o tempo de faculdade fora, trabalhei fora um tempo, uns 2 anos, e retornei para Jacobina. E aí iniciei trabalhando em PSF, durante a especialização, e aí depois coloquei o meu consultório de ortodontia e desde então só trabalho em ortodontia aqui em Jacobina e já faz mais de 15 anos, mais ou menos. Já tem uma boa bagagem, né? Já tem um tempinho de ortodontia. Vamos perguntar assim o seguinte: o que é a especialização de ortodontia? Quais as funções? Quais os benefícios para a população? Quem faz o tratamento? Ou se é somente por estética ou não? Por favor, destrincha toda a sua carreira. Tá. A ortodontia é uma especialidade da odontologia, A ortodontia ela vai tratar as maloclusões. Que são as maloclusões? O mau posicionamento dentário, ou seja, os dentes tortos, apinhados, que são mal posicionados, e as má posições dos maxilares, ou seja, a mau posicionamento da maxila e da mandíbula. Então, a principal função, digamos assim, da ortodontia, a parte funcional, seria essa: ter o equilíbrio da oclusão, devolver o equilíbrio da oclusão. A oclusão é o fechar a boca? A oclusão é o fechar, a união da maxila com a mandíbula. Sim. E eles estarem em equilíbrio, ou seja, bem posicionados, porque ela pode estar torta, o que dificulta a mastigação, por falta de dentes, às vezes ela pode estar desequilibrada. Então a ortodontia ela vai equilibrar, alinhando os dentes, reposicionando os maxilares para que tenha esse equilíbrio da oclusão, desse encaixe, digamos assim, seria um encaixe, das arcadas. Certo. Crianças, a partir de quantos anos são indicadas a fazer um uso de um tratamento ortodôntico, por exemplo? Hoje a gente preconiza que a primeira visita ao ortodontista, seria a partir dos 5, 6 anos, que é quando começa a trocar os dentinhos, os primeiros dentes de leite começam a cair. Nesse momento a gente gosta de fazer a primeira avaliação para ver se está desenvolvendo bem, se a arcada está desenvolvendo bem, se existe algum problema além de dentário ósseo, porque os problemas que são de origem óssea na ortodontia, elas são mais fáceis de tratar na infância. Então, certo. A gente tratando na infância esse problema, a gente pode prevenir um problema mais grave futuramente, ou seja, um problema cirúrgico. Existem adultos hoje que vão procurar ortodontia para poder, no tratamento, e às vezes não pode mais ser feito só com ortodontia, precisa da cirurgia, porque não foi tratado na infância, Porque antes era muito mais difícil a questão da ortodontia, assim, do tratamento ortodôntico. E hoje, a gente tem mais acesso, então fica mais fácil, tanto não é só de tratar, de identificar,
como as pessoas estão buscando mais o tratamento ortodôntico. E não só por estética mesmo, mas assim, pela questão funcional, pela questão de saúde mesmo, né? De saúde, de manutenção da saúde bucal, digamos assim. Né? Entendi. Então, qual seria o primeiro passo de um pai ou uma mãe que tem um filho de 5, 6 anos aí, a procurar um especialista em ortodontia? O ortodontista seria já a primeira visita ou a indicação de outro dentista clínico? Geralmente vem de indicação, porque quando é criança nessa idade, ele vai primeiro para o odontopediatra ou um dentista clínico, para poder fazer aquela avaliação, ver se tem cárie, ver se está tudo bem, Sim. fazer aquela primeira limpeza. Então, a partir daí, o odontopediatra, se ele visualizar alguma coisa, ele vai encaminhar. Mas a gente já vem, né, trabalhando essa questão do paciente já ir procurar diretamente o ortodontista só para avaliação mesmo. Você não Entendi. Precisa identificar ou saber se está precisando. Mas, assim, para avaliação, pode ser que não precise, não tenha nenhuma indicação. E aí a gente pede para que retorne uma vez por ano, como a visita normal ao dentista, né? De 6 em 6 meses, uma vez por ano. E aí para acompanhar essa criança, né? Não necessariamente ela vai precisar, mas é interessante nesse período de 6, 7 anos fazer uma primeira visita ao ortodontista. Então, a primeira avaliação. O pai e a mãe, hoje na faixa dos 45, tem a criança pequena que usou o aparelho na sua adolescência, pode ir diretamente no ortodontista, levar seu filho para ver se há necessidade ou não do uso do aparelho ortodôntico. Sim, não é isso? Pode. Não há necessidade primeiro de ir passar num odonto clínico, odontopediatra para depois ir. Não. É interessante isso porque a gente mesmo não sabia disso, né? A gente pensa que o tratamento ortodôntico já é indicação. Então aí papai e mamãe pode botar na avaliação aí anual, já procurar uma avaliação do ortodontista, correto? Pode direto. E antes também achava que só poderia procurar um ortodontista quando trocasse todos os dentes. Não trocou todos os dentes ainda, então não precisa. Então hoje a gente já trabalha também essa questão, assim, na questão de educação, de orientação nessa parte, que é importante essa primeira avaliação, porque tem problemas, né, ortodônticos que a gente pode tratar antes de ter essa troca. Muitos problemas a gente pode tratar antes e pode prevenir problemas futuros, né, como eu falei. Então, é muito importante essa primeira avaliação, né? Antes, quando inicia essa trocazinha dos primeiros dentes de leite, começa a perder, a gente fazer essa avaliação com o ortodontista. Interessante, porque a geração aqui dos 40 para cima foi um tratamento ortodôntico de tratamento. Hoje já se faz a prevenção, que tem criança pequena, antes de fazer a mudança da dentição de leite para permanente, já pode fazer a avaliação. Legal, isso é uma informação muito importante que não sabia. Aí a gente divide, assim, né, a ortodontia preventiva, que é essa ortodontia que é de crianças, né, no início da adolescência, e a ortodontia corretiva, que já é a maioria pacientes adultos, que a gente vai, né, tratar já problemas que já são, né, existentes, e a ortodontia ortocirúrgica, ou seja, não foi feita a prevenção ali na infância, era um problema ósseo grave, ou a mandíbula grande, que a gente vê, né, o queixo grande, ou a maxila grande, e aí não foi, né, tratado ou houve a prevenção, de repente poderia reverter aquela situação, e agora é um tratamento cirúrgico, ortocirúrgico, né, a gente precisa da parte da ortodontia, a parte cirúrgica. Então, ou seja, a gente poderia prevenir, né, em muitos casos, chegar à necessidade de um tratamento cirúrgico, por exemplo. E hoje, quais os principais benefícios de um aparelho, de um tratamento ortodôntico numa criança? Quais são futuros problemas que poderá ser evitado, por exemplo? O tratamento ortodôntico, tanto em adultos como crianças, assim, por exemplo, os dentes tortos, assim, um exemplo, que eles são bem apinhadinhos, juntinhos, não consegue higienizar direito, não consegue escovar direito, não consegue limpar direito, passar fio dental. Então ali vai gerar uma gengivite, que é uma inflamação da gengiva no local, ou seja, o sangramento da gengiva. É muito comum, quando o dente é muito juntinho, muito apertadinho, não consegue fazer a higiene, cria uma gengivite, ou seja, aquela inflamação da gengiva e um sangramento que pode levar até um problema sistêmico. Então isso é um dos benefícios. Melhora da mastigação, porque vai dar o equilíbrio da oclusão. Prevenção de problemas na nossa articulação
temporomandibular, que faz a articulação da mandíbula com a maxila. Então, assim, a melhor oclusão previne também, né, de repente, problemas de TTM, que são distúrbios dessa articulação. Até problemas respiratórios, às vezes, assim, quando o paciente, por exemplo, tem uma mordida aberta com aqueles dentes bem para frente. Sim. Então, ele não consegue fechar a boca direito, então dorme com a boca aberta, então ali já causa um desconforto respiratório porque não consegue fechar a boca. Então, a ortodontia tem esse benefício funcional. Então, são muitos benefícios funcionais e estéticos, né? Porque, assim, devolve o sorriso, devolve questão de autoestima. Então, assim, traz muitos benefícios, tanto funcionais como estéticos e emocionais, digamos assim, né? Porque o sorriso traz essa questão de alegria, de autoestima, de leveza. Então, eu acho que a ortodontia traz inúmeros benefícios. Isso é importante porque a autoestima é uma das fatores que hoje em dia não tratada, não beneficiada. Muita gente pode gerar uma insatisfação, uma depressão, uma angústia, né, só por causa da autoestima. Legal. Mais alguma pergunta que a gente quer fazer é sobre onde a população vai encontrar o consultório da doutora Carla Viviane? Hoje eu atendo aqui no consultório na Avenida Menor Novaes, no edifício Multiplace, né, que é o edifício da farmácia Formular, e no primeiro andar, né, atendo exclusivamente ortodontia. Tenho parceiros, colegas que, né, complementam o nosso trabalho, né, na questão de estética, de complementar mesmo, né, o tratamento, enfim, de finalização. E a gente faz tanto para crianças como para adultos, idosos também, a gente trata muito, fazendo um tratamento que a gente chama, o idoso, por exemplo, que precisa de prótese, um implante. Então a gente vai preparar aquela arcada para que seja colocado o implante. Sim. Então, ou seja, a gente trata todas as idades, né? A ortodontia é para todas as idades e eu atendo, né, todos os dias, praticamente todos os dias na semana, fazendo ortodontia aqui em Jacabiga. Eu já vi uma propaganda no Instagram do consultório que vocês aceitam planos de saúde, né? Diz aí aqui para o nosso público qual os planos de saúde, aceita. Porque as grandes empresas aqui que tem planos odontológicos podem divulgar. Quais são os planos, doutor? A gente tem alguns planos de Odontoprev, Bradesco, Amil, e a gente faz alguns procedimentos por esses planos. Temos alguns pacientes que a gente já atende, né? Mas é basicamente para ortodontia, né? Ligado à ortodontia, o atendimento clínico. Então a gente também tem né, essa facilidade também de alguns planos de saúde que a gente atende aqui no consultório. Legal. Mais algumas considerações de saúde bucal, de ortodontia que a doutora gostaria de passar assim, para o público em geral? Da importância mesmo, tanto da ortodontia como saúde bucal, assim. Eu acho que às vezes a gente negligencia um pouco, né? E até por falta de conhecimento muitas vezes, mas assim, é muito importante manter a saúde bucal, manter as visitas ao nosso dentista, assim, de 6 em 6 meses ou anualmente, para identificar problemas tanto em relação à saúde geral mesmo, como um problema, né, a necessidade de ortodontia, necessidade de uma intervenção precoce para prevenir outros problemas, né? Então, eu acho que a consideração é que visite seu dentista, né? Conheça a ortodontia também, o ortodontista faça a sua avaliação, né? Que de repente às vezes a gente acha que nem precisa e pode melhorar bastante a própria qualidade de vida, a sua mastigação, até o seu sono, enfim, porque realmente melhora, realmente a saúde bucal, o início, digamos aí, da nossa saúde geral, né? A gente diz que a saúde começa pela boca e realmente é. Sim. Então, inicia muitos processos pela boca, então eu acho que visite, cuide da sua saúde bucal, visite seu dentista e, né, regularmente,
né? E cuide do seu sorriso, que realmente é cartão de visita e traz alegria aí para todo mundo. A gente sorri bem, né? Está bem com a nossa saúde bucal. Eu escuto muito aqui na farmácia pacientes relatando de dores do lado na boca, perto da orelha, e quando foi ver, o tratamento ortodôntico resolveu, amenizou, ou foi uma descoberta de uma doença mais séria. Por favor, comente mais sobre essas dores, que são chamadas de dores da ATM, né? O que é a ATM? A ATM é a articulação temporomandibular, né? Ou seja, a gente tem articulação de joelho, cotovelo, né? Então aqui, da maxila e mandíbula, tem uma articulação que a gente faz chama... isso no mastigar, não é isso? Isso, do mastigar. Então ali a articulação temporomandibular, né? Que é dos maxilares. E essa articulação, ela pode, por um desequilíbrio, ou seja, perdas dentárias, os dentes tortos, você mastigar de forma desordenada. Então, essa forma desordenada pode levar futuramente a um problema nessa articulação. Um trauma, uma queda pode levar a um problema nessa articulação. Então, há uma predisposição, às vezes o paciente tem bruxismo, que é aquele ranger de dente, ou apertamento, ele pode criar uma dor, um cansaço, assim, um estresse, digamos assim, nessa articulação, né? Um desgaste no disco, a gente tem um discozinho na articulação e esse disco ele pode se desgastar, criando estalos. A gente diz, quando eu abro e fecho a boca, estala, ou parece que vai sair do lugar. É verdade, porque às vezes o disco está desgastado. Então, existem especialistas, assim, eu não sou especialista nessa área, mas o ortodontista identifica problemas de ATM. Sim. E aí ele pode encaminhar para um tratamento mais específico. Tem alguns tratamentos que nós ortodontistas podemos tratar de ATM, mas os mais complexos a gente tem que encaminhar às vezes para um bucomaxilo ou um especialista mesmo em DTM, que são distúrbios dessa articulação, que é uma parte bem interessante que pode causar bastante problemas. A gente tem dor de cabeça há anos e não sabe o que é. E é uma disfunção da TM, né? Ou seja, às vezes até uma compressão dessa inervação que a gente tem aqui próximo à articulação, ali você não sabe o que é e é a questão da TM, uma disfunção ali e está causando aquela dor de cabeça. Então tem muitos, né, alguns fatores que podem, como eu falei, alguns fatores que podem levar, mas é de grande importância também quem tem fazer uma visita ao ortodontista, porque pode identificar e encaminhar, se não puder ser tratado, pode encaminhar para um especialista em um tratamento mais específico. Então, pelo que eu entendi, o ortodontista seria a porta de entrada para um tratamento. Se for o caso, na maioria das vezes eu sei que o aparelho ortodôntico resolve. Pode melhorar, resolve. E pode resolver. E os casos que não são resolvidos passam para o especialista de ATM para ver uma futura cirurgia ou algo relacionado a isso. Porque se for só for em função da má oclusão ou do mau posicionamento, a ortodontia vai melhorar bastante. Mas se for um caso específico da articulação mesmo, então aí ele tem que ser encaminhado para um dentista mais específico e um tratamento mais específico. Certo, agora eu vou fazer a nossa última pergunta, que é uma curiosidade de uma funcionária nossa. Esses aparelhos que parece que ficam invisíveis na boca, que tecnologia é essa? É só estética ou já existe uma tecnologia mais avançada que melhora o tratamento desse paciente? E, por exemplo, quanto tempo médio, obviamente que vai ter casos que vão sair fora da curva, dura um tratamento ortodôntico? Então, em relação ao tipo de aparelho e os aparelhos hoje em dia, a ortodontia teve uma evolução muito grande. Os aparelhos eram muito, muito feios realmente. E aí hoje a gente tem os aparelhos estéticos em dois sentidos, das pecinhas mesmo, dos brackets estéticos, que já dão uma estética muito boa, né? E os alinhadores, os alinhadores invisíveis, né? Que os alinhadores, eles são aparelhos que são móveis, também não tem bracket, que também tem suas indicações, né? Tem os casos, suas indicações, mas eles são realmente bem confortáveis e bem estéticos, né? Todos esses aparelhos, na verdade, o tempo de duração de tratamento vai depender de cada caso, né? Agora, hoje em dia, com a evolução da ortodontia e dos tratamentos, né, ortodônticos,
O que se levava antes 7 anos, que se passava de aparelho, 7, 8 anos, hoje pode ser resolvido em 2 anos, 1 ano e meio. Então isso vai depender muito de cada caso, mas diminuiu menos da metade, digamos assim, Sim. do que a gente falaria há 10, 15 anos atrás, um tratamento ortodôntico hoje, né? O tempo, em tempo de tratamento em conforto, em aparelhos que são mais, tanto estéticos como mais confortáveis para o paciente. Legal. Estamos encerrando o podcast de hoje, o Fórmula Cast. Queremos agradecer imensamente a nossa convidada, a doutora Carla Viviane, cirurgiã dentista com especialidade em ortodontia. Ela atende aqui no prédio da Farmácia Formular, na sala 101. Agradecemos mais uma vez. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.